João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar-se a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e não te maravilhes se ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Amém. Pai, te agradecemos nesta hora por mais uma vez estarmos em tua casa, por mais uma vez podermos juntos com os teus filhos ler a tua palavra e por mais uma vez o Senhor falar aos nossos corações, mover o nosso entendimento para a altura mais elevada no Senhor. Agradecemos pela vida de cada irmão aqui, cada família aqui representada, por estarmos ainda vindo com os nossos próprios pés para a tua casa. Não estamos naquela situação de ficarmos ainda prostrados, desejando estar num lugar como este, podendo falar, podendo ouvir, podendo te glorificar, porque chega-se um momento que ficamos tão presos a este corpo, pagando por algo ou semeando alguma coisa que plantamos, porque não utilizamos o corpo como deveríamos utilizar, e às vezes o Senhor nos faz passar por determinados momentos para aprendermos alguma lição. E que no final, Pai, possamos sair daqui com um aprendizado completo para nos apresentar diante do Senhor. Ajuda-nos nesta hora e que possamos, grandioso Pai, aprendermos o Teu Espírito. Unge os nossos lábios e ouvidos para ouvir, glorificar, aprender da Tua palavra. No nome de Jesus, Teu Filho, nós oramos e te pedimos. Amém. Sentados? Graças a Deus, graças a Deus. Alguns de vocês estavam, outros não, no culto passado, onde nós falamos sobre uma parte de Deus. Uma parte de Deus. O Mamonel não estava, né, Mamonel? Não. Os irmãos aí da internet podem fazer download, enquanto inclusive estão me ouvindo, pode baixando o culto que está aí na primeira página, não é? E nós falamos um pouco sobre o novo nascimento e o processo, como se dá o novo nascimento. E nós falamos um pouco sobre João 3, onde nós lemos, e também João 17, onde Jesus fala na sua oração sobre a unidade dele com seu Pai. E orou para que nós também fôssemos um, como ele e seu Pai eram um. E nós fomos para alguns pensamentos do irmão Brana, onde também ele nos mostra como esta unidade, não é? Como esta unidade. Na própria Escritura mostra Jesus dizendo que esta unidade era porque o Pai deu de sua vida para o Filho, deu sua glória. E Jesus disse: assim como tu me deste esta glória, eu dou para eles, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Isso é muito gostoso, isso é muito maravilhoso para quem está compreendendo agora, não é? A revelação de Jesus Cristo. Então, Deus vai trazer sobre nós esta unidade, em primeiro lugar, mudando o nosso pensamento. Então, nós estamos falando em termos de passado, em termos de futuro, né? Sobre vai trazer ou trará, sabendo nós que tudo isso se cumpre neste tempo presente. Ele veio, ele trouxe. Se ele já desceu com alarido, voz e trombeta, tudo que Deus tinha para nos aperfeiçoar nesta dimensão humana, ele desceu com tudo isto. Então, a forma de Deus trazer sobre o seu povo esta unidade, como Paulo disse, para que todos cheguemos à unidade da fé, primeiro é mudando nossa maneira de pensar, e logo isto muda nossos desejos. E foi assim que nós fomos para o livro de Ezequiel, onde é falado sobre a troca de espírito e de coração. Lemos alguns pensamentos do irmão Brana a respeito e aprendemos que quando nossos pensamentos são, então, os seus pensamentos, nossos desejos são seus desejos,
então Ele coloca dentro de nós, de seu Espírito, e isso vivifica em nós a vida eterna. Não é? Ok, então este é o resumo que eu faço do culto anterior, para que então possamos ler algo aqui, das palavras do mensageiro de Deus para o tempo do fim. No sermão Personificação do Cristianismo, parágrafo 42. E assim vamos continuar. Então Deus teve que te dar um coração novo. Não um remendado, mas um coração novo. Este coração. Este é o seu intelecto com o qual você pensa. Um novo modo de pensar. Então, um novo coração. É um novo modo de pensar. Vocês que me ouvem sabem que temos batido muito nesta tecla, não é, por algum tempo. Então, quando Ele te dá um novo modo de pensar, sim, correto. Então, irmão Branham segue dizendo no parágrafo 43. Então Ele disse, depois disso, então te darei um novo espírito. O que é isto? Um novo desejo. Eu quero fazer o correto. Amém. Então, para que fique bem claro mais uma vez, que às vezes nos esquecemos, um novo coração. É um novo modo de pensar. Um novo espírito. São novos desejos. E esses novos desejos quero fazer o correto. Quero fazer o que é certo. Ok. Mas, Mombrano continua, mas agora, este é o novo espírito. Então observem a ordem da Escritura. Depois dele te dar um coração novo, um espírito novo, ele disse, então derramarei o meu espírito. E então, isto é o que a Escritura diz aqui. Deixa-me ver aqui. Esta é a ordem pneumática e numérica da Escritura. Um novo coração, um novo espírito, e então meu espírito. E então o Espírito Santo de Deus, o coração novo de Deus, que Ele coloca em você, está bem no centro. Este é o seu impulso, o impulso de onde suas emoções saem. E o novo espírito se posiciona bem no centro do novo coração. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se centraliza bem no meio do seu novo espírito. E dali ele controla sua emoção. É exatamente como a mola principal de um relógio, a corda. Você não precisa da corda nele todo dia. Deus deu corda uma vez por todas. Amém. E está posicionada exatamente bem no meio da vida, da sua vida. E como a mola principal, à medida que se afrouxa, vai marcando tic-tac, tic-tac, o relógio. Aquilo controla cada pequeno organismo daquele relógio para um tempo perfeito. Amém. Então, aqui, seria bom quem não assistiu, aliás, quem não ouviu, depois ouvir o prosseguimento de onde estamos vindo para entender do que está se tratando este processo novo nascimento, que uma vez que ele se desenvolve, ele vai marcar o compasso completo, perfeito, e Deus no centro da nossa vida, controlando isto, vai marcar a hora perfeita, não é? Vai marcar a hora perfeita. Mas o problema é que muitas pessoas só têm uma concepção mental. Só isso. Este é que é o problema. Porque não dá certo, porque não consegue, porque não prossegue, né? É que as pessoas só conseguem adquirir uma concepção mental e não segue com Cristo a palavra, não segue, não caminha debaixo da luz. Muita gente, simplesmente acha que a sua forma de religião é o suficiente. O grau de religiosidade que adquiriu dentro do conhecimento, dentro da mensagem, eles acham que é suficiente para tornarem-se o quê? Miseráveis. Porque eles pensam que têm quando não têm. Eles pensam que já estão ricos e abastados quando continuam pobres. Eles pensam que estão vendo quando na verdade não estão enxergando nada. E cadê
humildade de ir até Ananias, para Ananias orar por eles, não é? Como aconteceu com Paulo. Vê? O que acontece? Essas pessoas não esperam em Deus para receber sua palavra. Eles pegam apenas uma pequena ideia e logo correm com isso, achando que tem tudo. Apenas aprende um pouquinho e já querem ensinar aquele pouquinho que aprenderam como se soubesse de tudo. E eu disse hoje para um irmão, referindo-me a algumas coisas, alguns pensamentos, trocando algumas experiências, e eu disse, se isto, especificamente o assunto que estávamos tratando, se este conhecimento tivesse chegado para nós há anos atrás, nós não teríamos cometido determinadas injustiças, não teríamos perdido tempo com determinadas reuniões, discutindo determinados pontos, falando sobre determinadas pessoas, se está certo ou não, se pode ou não. Vê? Por quê? O desejo era mostrar que sabíamos que estávamos corretos ou não, ou quem estava ou quem não estava, com um pouquinho que tínhamos. E então eu disse para vocês há 1 ano ou 2 anos atrás, o que sabemos hoje não é 10% do que temos que saber. Não pense que sabemos de muita coisa, porque a cada dia nova, Deus vai acrescentando mais a esta revelação. É revelação acima de revelação, é palavra sobre palavra. A revelação, ela é contínua. Ela é contínua. Os discípulos achavam que tinham tudo porque caminhavam com Jesus, tiveram os pés lavados pelo próprio Jesus. No entanto, seu entendimento era zero para com os acontecimentos do seu dia. E por que seria diferente hoje? Se é uma repetição dos acontecimentos, não é? Por que seria diferente? Onde está o problema? As pessoas pegam um pouquinho de religiosidade, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de aprendizado, e com isso não se torna outra coisa a não ser miseráveis, pobres, cegos e nus, porque continuam dizendo, eu sei, eu já aprendi, eu já estou, eu já creio, e assim vai. E observe o que farão com isto. Não irão muito longe, não farão muita coisa. Servirão como uma pedra de tropeço, como rocha de escândalo, como um atrapalho. Não ajuda, só atrapalha. Porque eles não têm humildade e paciência de esperar em Deus para receber a completa palavra. Eles apenas pegam uma pequena ideia e logo correm com isto. Vamos ler mais um pensamento aqui. Eu poderia ficar apenas batendo nessa tecla sobre vários ângulos, mas vamos continuar. O irmão Branham disse no sermão Israel no Egito. Israel no Egito. É claro, esse sermão já foi traduzido pelos crentes da Bíblia. Já que está traduzido, é bom comentar. Neste livro, que tem 5 mensagens, é a primeira, pela data aqui, 25/3/53, no parágrafo 104. Então, uma vez que já está traduzido, eu quis pegar o que já estava traduzido, para já incluir no texto, para quando citar os irmãos já examinar lá. Porém, não é no parágrafo 54, na tradução que fizeram. E tem que ter muita paciência para estar procurando em que parte está. Se tivesse de forma digital era mais fácil. Com um cliquezinho eu já encontrava. Como não está, algum irmão que encontrar depois facilitem para mim. Porque eu tive que fazer a minha tradução desse parágrafo para poder citar para vocês. Sendo que já está traduzido, mas eu não encontrei ali ainda, não é? Ok. Da forma que está no inglês, é o parágrafo 104. Israel no Egito. Pois eles dizem, eu não necessito de ninguém para me ensinar. Então, como eu fiz todo esse comentário, possa ser que você já perdeu um pouquinho do sentido que eu vinha dizendo antes, né? Então, vamos separar o comentário que eu fiz, vamos juntar as duas coisas agora. Eu disse antes que muitos acham que o que tem é suficiente, não esperam para receber a totalidade da palavra, pega um pouquinho e corre com aquilo como se tivesse, certo? Agora olha o que o mensageiro disse. Israel no Egito, 104. Eles dizem, eu não necessito de ninguém para me ensinar. Glória a Deus, eu tenho o Espírito Santo. Pois bem, pois então, o Espírito Santo estava errado quando disse que põe na igreja alguns como mestres? Isto estabelece, quer dizer, isto fecha o assunto. Por que ele poria mestres lá, se o Espírito Santo vai fazer todo o ensino? Eu procurei tanto no inglês como no espanhol,
mas a palavra é a mesma, H-U-H. Então eu só posso imaginar como falando, Muito bem, vê? Eu vou repetir isso de novo, olha. As pessoas dizem, não necessito de ninguém para me ensinar. Glória a Deus, eu tenho o Espírito Santo. Irmão Branham diz, pois então, o Espírito Santo estava errado quando disse que põe na igreja alguns mestres. Isso estabelece. Porque poria a mestres lá, se o Espírito Santo vai fazer todo o ensino? Muito bem, vê? O que as pessoas necessitam é que seus cérebros sejam batizados além da água. Isto é correto. Porque as pessoas já foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, não é? E isto é justificação. E elas têm ido até muito bem também na etapa da santificação, do cuidado, do zelo, e assim vai. Mas se esquece que elas precisam serem batizadas com o Espírito Santo. E esse batismo do Espírito Santo não é no corpo, ele é na mente. Por isso William Branham disse, eu iniciei o culto anterior sobre a parte de Deus falando, estas palavras de irmão Branham, o novo nascimento é uma revelação. O novo nascimento é Cristo. Isso está no sermão. O Cristo é o mistério de Deus revelado. Vê? Agora, veja isto. O que eles necessitam é terem seus cérebros batizados. O irmão Branham diz, além da água. Por quê? Ele está também referindo-se ao que nós lemos em João 3, quem nasce da água e do Espírito. Vê? E batizar na água, qualquer um te batiza na água. Mas o batismo com o Espírito, João disse, só ele pode fazer. Disse, eu vos batizo com água, mas este que vem após mim, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é mesmo? Tem que ter fogo para queimar essas ideias doidas que as pessoas colocam na mente uns dos outros, não é? Ok. Ele também disse, o irmão Branham também disse, que a razão pelas quais eles precisam, vamos dizer eles, nós já nos incluímos neste meio, inclusive, mas para os outros que continuam dando trabalhos, fazendo de criança, de menino, não é? E ele também disse, o irmão Branham disse que a razão pela qual eles precisam de seus cérebros batizados é porque, sozinho, simplesmente, eles vão percorrer o caminho todo sem a palavra, sem a totalidade da palavra. Eles não vão percorrer todo o caminho com a palavra se eles continuarem só com seus pensamentos. Tem que ter seus cérebros batizados com o Espírito Santo. No sermão, Demonologia, parte 2, Estado Religioso, parágrafo 178. Agora sim, no sermão, na tradução que já temos aqui para o português, pela palavra original, é o parágrafo 178 mesmo. Irmão Branham disse, agora aqui chegam as cartas dizendo, irmão Branham, isto prova que você não é nada mais que o médium. Disse, aquilo prova isto. Olha aqui, você disse aquela mulher onde ela iria encontrar. Veja essa mulher. Eu disse, espere um momento. Eu tenho uma carta oficial expedida. Perdoe-me, para enviar às pessoas. Eu disse, quão pouco sabem vocês, pregadores. Eu disse, ao invés de batizarem seus corpos, vocês precisam batizar seus cérebros. É isso que necessita. Veja, eles viram o irmão Branham nas reuniões, dizendo para a mulher onde ela ia encontrar o carro, ou o caso onde ela ia encontrar o cavalo que tinha se perdido, ou onde estava a chave da casa que aquele irmão tinha perdido. E ele disse, isso é mediunidade, isso é médium. O irmão Branham está dizendo, vocês não conhecem a palavra, senão vocês não diriam isto. Então ele disse, vocês deveriam batizar seus cérebros, ao invés de apenas batizarem seus corpos. E quando eu vejo homens questionando a palavra, ou questionando ministérios indicados por Deus, eu não posso pensar outra coisa. Se preocuparam tanto com o batismo do corpo, mas não se preocuparam com suas mentes, com seus cérebros.
E por isso questiona a palavra. E questiona com tanto zelo, porque esses que questionaram William Branham estavam veja o extremo. Aquilo que o Branham estava fazendo, eles dizem, isso é mediunidade. Imagina o que é a mediunidade diante daquilo que é a vindicação, que é o discernimento do Espírito. Eles estavam tão cuidadosos que estavam chamando Deus de Satanás por não conhecer as Escrituras. Agora, vocês acham que é difícil, que é complicado, que não é assim que acontece hoje? Acontece a mesma coisa. Porque eles querem provas. Eles querem provas, querem autenticidade. E Deus não vai dar para eles mais autenticidade do que aquilo que já tem dado. Deus não vai dar mais prova do que a prova que Deus já tem dado. O que eles necessitam é batizar seus cérebros. Estão tão preocupados em batizar as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, mas depois que batiza essas pessoas, o que farão com elas? Não é diferente do que Billy Graham fazia. Ia numa cidade, batizava 30, daqui a pouco o que tinha mais lá? Ele tinha a mensagem de esvaziar o povo, mas não tinha de preencher. É o que muitos Billy Grahams da mensagem hoje estão fazendo. Conseguem fazer bons igrejeiros. Bons igrejeiros. Bem, parágrafo 180. Ainda o 179. Quão pouco sabem vocês, pregadores? Eu disse, ao invés de batizarem seus corpos, vocês precisam batizar seus cérebros. Isto é certo. Vocês não param de imaginar coisas. Meu Deus. Vocês não param de imaginar coisas. Vocês não tentam considerar isto. Eles não conseguem ponderar, trazer o tema, o assunto, em consideração. Porque quando você apresenta o tema, quando você apresenta o assunto, eles não estão prestando atenção no que você está dizendo. Eles estão procurando Bíblia e mensagem para combater aquilo. Sendo que o que você está mostrando para eles é a Bíblia e a mensagem. Parágrafo 180. Isto é da mesma maneira que eles fizeram nos outros dias. Eles viam Jesus, eles sabiam que Ele podia. Ele conhecia os segredos de seus corações. Ele sabia o que eles estavam fazendo daquela maneira. E eles disseram, ele é o chefe dos demônios. Ele é Belzebu, o maior cartomante do mundo. Eles não tentaram parar com este pensamento para ver que era o Filho de Deus. Eles não procuraram averiguar melhor. Eles não eram suficientemente espirituais para saberem disto. E isto, eles interpretaram a coisa. Vê? Claro, Jesus tinha que vir em Jerusalém montado no jumento e assim por diante. Mas eles olhavam na segunda vinda. Olha, já estava o pensamento deles. Olhavam na segunda vinda. E ele já estava olhando, vindo nas nuvens, vindo nos ares, e aquela coisa toda. E naquele tempo não era assim, era montado no jumento. Não é a mesma coisa hoje? O que foi prometido por esse tempo não foi a vinda dos ares. O que foi prometido por esse tempo foi a parúzia, o aparecer de Cristo. No entanto, o pensamento, o foco deles estão lá adiante, mas não no presente. Parágrafo 181. E é a mesma coisa hoje. Eles estão olhando por cima da coisa real. Estão olhando por cima. Aleluia, isto é certo. Eu sei que Deus está aqui nesta tarde. Eu sei que estou tomando muito seu tempo. Mas você tem que ver isto, amigo. Se eu nunca lhe ver outra vez, tens que saber o que são os demônios. Tens que saber o que é verdade e o que é mentira. E são tão parecidos. Você tem que separar as coisas. Vê? Verdade e mentira, certeza e engano. O irmão Branham disse que é muito parecido, você tem que ter cuidado para perceber, senão será enganado por demônio achando que é o Espírito de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus trabalha, as pessoas pensam que é demônio. Então, meus irmãos, você vê, há uma ordem no novo nascimento. Há uma ordem no novo nascimento. 1 Pedro capítulo 1, para aqueles que quiserem acompanhar, você vai encontrar o apóstolo Pedro nos dizendo alguma coisa aqui. Existe uma ordem para o novo nascimento. E o apóstolo Pedro nos disse que o novo nascimento, ou nascer de novo, isto se realiza através da palavra de Deus
que entra em nós e vivifica a nossa alma por esta, ou através desta palavra, a palavra de Deus. Para a palavra de Deus. Em outras palavras, explicando melhor, quando o Espírito de Deus vivifica a sua alma com a revelação de sua própria palavra do dia em que você vive, isto prova que algo está vivo em você para essa palavra. Você não está morto. Vê? Tem alguma coisa em você vivo. A vida responde à vida. Ei, tem alguém aí? Se não estiver morto, vai responder. Entende? Vê? Então, quando a palavra de Deus, quando Deus vivifica a sua alma com a revelação de sua própria palavra para o dia que você vive, prova que há algo vivo em você para esta palavra. E esta palavra chega a ser viva em você e você se torna vivo a essa palavra. 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, isso é um novo nascimento, viu? Sendo de novo gerados, quer dizer, sendo nascido de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Não é assim? Ok. Ele nos diz que nosso novo nascimento vem por meio do que é incorruptível. Veja, que é a palavra de Deus que vive, que mora em você para sempre. Então, para que nós possamos entender, isto não tem nada a ver com este corpo. E para que você entenda que isso não tem nada a ver com este corpo, ele acrescenta no versículo 24. Porque toda a carne é como a erva. Lembre-se que antes ele disse que o novo nascimento é de uma semente incorruptível, é pela palavra e permanece para sempre, não é? Então não tem nada a ver com esse corpo. Veja o que é nosso corpo. Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi anunciada, ou evangelizada, ou pregada entre vocês. Vê? Então, ele está nos deixando saber que este novo nascimento não tem nada a ver com a nossa carne ou com o nosso corpo físico, mas tem tudo a ver com a vida de Deus que está na palavra e que vem vivificar a nossa alma. Porque onde você vai encontrar a vida de Deus? Na palavra. Minhas palavras são espírito e vida. Veja, então não tem nada a ver com o nosso físico. Tudo isto, o novo nascimento, tem a ver com a vida de Deus que está na palavra e que quando isto vem a você, vivifica ou dá vida à tua alma. O apóstolo Paulo nos diz a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 15. Se você quiser ler, seria melhor você abrir lá, porque tem alguns versículos aqui que nós encerraremos com eles, eu creio. Se bem, parece que eu já preguei muito, não sei, estou com essa impressão que preguei muito. 28 minutos, pensei que já estava com 1 hora já. Não sei que sensação é essa. Ok. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 36, vamos encontrar Paulo falando estas mesmas coisas. Agora, quando lemos isto, eu quero focar sua atenção aqui em como Paulo divide de forma cuidadosa a carne da vida da alma. Veja bem, versículo 36 de 1 Coríntios 15. Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E, quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Veja. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo, correto? Bem, vamos parar aqui por alguns minutos antes de prosseguirmos com o próximo versículo. E eu sei que alguns de vocês, não é? Principalmente eu,
Nós não gostamos do corpo que temos. As pessoas não estão satisfeitas com o corpo que têm. Sempre querem mudar alguma coisa. Afina daqui, arruma dali, alisa de lá, não é? Estica de cá, e coloca uma roupa para disfarçar alguma coisa, e assim vai. Não estamos satisfeitos com o corpo que temos. Mas Paulo diz que Deus dá o corpo que ele quis para cada semente. Certo? O problema é que o homem quer mudar. É realmente muito ruim que nós temos que deixar, porque não, o que podemos fazer? Temos que deixar Hollywood ditar aos jovens de como eles devem ter seus corpos, ou de como devem ser os seus corpos, ou de como eles devem se espelhar. E os jovens tornaram-se tão confusos, tão desorientados pelas mensagens, ou pela mensagem passada por Hollywood, que eles sabem que os corpos que eles têm nunca estarão à altura dos ídolos de Hollywood. As moças sabem disso. Os jovens sabem disso. Passe de frente de uma loja e veja os manequins. Eu falo manequim mesmo. Veja os manequins. Me diga, para que aquelas roupas sejam vendidas, para que aquelas roupas sejam usadas, você olha para a população e você vai ver que só sendo criança de 8 anos, de 10 anos, e olhe lá para usar aquelas roupas. Ou a maioria das mulheres vão ter que entrar num spa muito severo, fazer redução de estômago, de intestino, seja o que for, para poder caber nessas roupas que apresentam. Eles querem mostrar o belo, o que Hollywood pintou. Mas a realidade não é esta. A realidade não é esta. Resultado, então vem a revolta por não poder ser assim. E como há um desejo interiorizado, e aquilo precisa ser exteriorizado, apresentado fora, manifesto, e como eles não conseguem mostrar por fora aquilo que tem por dentro, então eles se revoltam. E eles furam, tatuam e cortam a pele para marcar seus corpos, se mutilam, porque eles não estão satisfeitos com os corpos que possuem, porque a mensagem passada por Hollywood é que não são bons o suficiente, não são bonitos o suficiente. Então fazem com que eles ajam assim, e esta mensagem de Hollywood não é outra coisa a não ser uma mensagem vinda do inferno para essas mentes sem Deus. Por quê? Deveriam serem chamados de inferno ao invés de Hollywood. A mensagem que Hollywood passa é diretamente do inferno. Sim, eles são totalmente responsáveis por enviar uma mensagem para a juventude. E esta é uma mensagem de ódio. Ódio. Uma mensagem de mentira, uma mensagem de ódio, a ponto de eles mutilarem seus corpos, arrancarem pedaços, perfurarem aqui e ali. Hollywood está totalmente debaixo da unção de Satanás. E eles só podem passar esta unção adiante. E vejam como é o descuido das pessoas jovens com seus corpos. E eles mesmos se veem como? Eles se veem de acordo com a unção que eles recebem, que é uma unção infernal, demoníaca, a mesma que estava sobre... É o Gadareno? Acho que é o Gadareno, né? Sim. O que ficava nu, pelos cemitérios, essas coisas todas. Sim. E o que eles não podem ver em seus corpos cobertos. Tem que estar mostrando alguma coisa. Então, e como eles se veem? Como eles se veem é como eles procuram se mostrar. William Branham esteve na região dos salvos, não é verdade? E Deus mostrou para ele também a região dos perdidos. E o que ele viu ali, os gritos, os lamentos e as imagens terríveis,
Ele disse que não há palavras para expressar a miséria que é ali. Um lugar onde Deus não pode estar. E você sabe que teve um momento, teve um instante, quando ele estava em um shopping center, alguma coisa, fazendo compra com a irmã Meda. Vinham algumas mulheres falando um determinado idioma e tal. E aquilo veio sobre ele e ele parou, começou a tremer. Mudou sua cor, irmã Meda, o que é isto? O que é isto? E vinha ali subindo algumas mulheres na escada rolante, conversando um linguajar esquisito, e ele ouviu o mesmo barulho que ouviu na região dos perdidos. E as mulheres com aqueles olhos de gato, com aquelas sombras ao redor dos olhos, cabelos cortados, sobrancelhas, era só um lápis, um giz, né? Um giz, e tudo repuxado para lá e para cá. E ele disse, foi a mesma coisa que ele viu na região dos perdidos, porque o inferno está escancarado na terra. E as pessoas não podem expressar outra coisa, a não ser o lugar para onde vão, a não ser a unção que têm recebido. E é por isto que eles estão tão focados com o seu interior e tentam mostrar aquilo, exteriorizar o que tem por dentro, que eles se veem como lagartos, como cobras e serpentes, e expressam isto com as marcas em seus corpos de forma penetrante. Se parecem com o quê? Corpos de serpentes coloridas, mas talvez isto seja um reflexo do que realmente eles são. Sementes da serpente. E talvez estejam apenas desejando expressar de forma aberta, escancarada, suas raízes, quem sabe? Vamos continuar. O que Paulo disse? Eu disse para vocês guardar o versículo aí. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nós vamos começar a ler do 39, 1 Coríntios 15. Então, mas antes, deixe-me dizer isso, nós temos que ter cuidado com nossos corpos. Temos que cuidar deles. Porque Deus os tem escolhido para morar neste corpo com o seu espírito. E a oração de Jesus foi assim, para que todos sejam um. E como é esta unidade? É Deus habitando em você. E Deus habita através da palavra, trazendo vida, a vida eterna, a joia, a vida do próprio Deus em nós. Ele quer pôr sua própria vida em seu corpo. E isto é mostrando o quanto que Deus está satisfeito com o design deste vaso. É design o nome? É o modelo, o formato e tudo. Então purificá-lo e santificá-lo e torná-lo apto para Deus habitar com sua santa presença é o nosso trabalho, é nosso foco, nosso objetivo. Agora continuamos com o que Paulo dizia aqui. 1 Coríntios 15, versículo 39. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes e outras a das aves. Então, por que as pessoas desejam que seus corpos se pareçam com algumas bestas e serpentes de lagarto? Por quê? Há corpos terrestres, aliás, e há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Mas pare, aí está, semeia-se corpo natural? Está? Sim. Isso é necessário pesquisar antes para nessas horas vocês não me perguntarem. Epa, aqui está diferente. Não é? Em algumas traduções vem corpo animal e outra tradução vem corpo natural. Porque, na verdade, o corpo sem o espírito, o que é este corpo? É tanto quanto o corpo de qualquer outra besta, de qualquer outro animal. É pó, é terra.
Vê? Observe. Semeia-se corpo animal, na minha tradução diz natural. Ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal ou corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Amém. Agora Paulo segue nos dizendo que viemos primeiro em um corpo animal, que algumas traduções traz natural. Mas logo se dá um espírito ao corpo. E isso é tudo sobre o novo nascimento. Versículo 46. Versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Aí outra vez está animal? Tá, não é? Ok, então sempre continuará assim. Estarei lendo natural e vocês aí animal. É a mesma coisa, viu? Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. Por isso você tem aí animal ou natural. Viu? O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor. Tá assim? É do céu. Vê? Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Agora você pode perguntar uma coisa aqui. Como é que o corpo glorificado já está esperando? Diante disso que estamos vendo aqui. Como é que ele vem? Por qual meio é moldado ou formado o corpo glorificado? Que estamos necessitados, esperando por isso. E por que precisamos de um corpo glorificado? Paulo responde a estas perguntas no versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue, isto que é natural, viu? Este corpo animal, destes racionais, desse bando de animal racional, né? Agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Agora, por que não pode este corpo que temos aqui, nesta forma, herdar o reino de Deus? Por quê? Porque foi semeado no pecado, para começar. Esta é a resposta. Foi produzido por um ato sexual, que é um ato carnal. Se é um ato carnal, é uma semente da carne. Vê? E aqui está as palavras de Jesus. Quem nasce da carne é carne, correto? Vê? É por isso que o irmão Branham disse que o espírito nasce como foi permitido por Deus. Vê? O corpo é formado e ao redor da mãe fica aquele espírito de vida tentando entrar e tal. E o irmão Branham disse que isto foi permitido por Deus. Mas não foi o espírito que Deus ordenou para que você tenha. Era seu, com letra maiúscula, se referindo a Deus. Era seu desejo que você tivesse seu próprio espírito, ou a vida dele em seu corpo. E é por isto que existe o que chamamos de nascer de novo, ou um segundo nascimento, que é um ato espiritual, é um nascimento espiritual, e não tem nada a ver com este órgão, com este corpo, não tem nada a ver com isso. E assim Paulo nos diz que estes corpos serão alterados por um ato de Deus, que vai torná-los aptos com o espírito de vida, que ele dará a você, através de um novo nascimento. Amém? Fiquemos de pé. Fiquemos de pé. Que a graça do Senhor possa estar sempre conosco. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes disto? É um ato de Deus. Não depende de nós.
Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Irmão Rubens, vem fazer esta oração final, e assim estaremos terminando, e até o culto de domingo à noite, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe vocês aí em suas casas, em outras cidades, em outras regiões. Recebam o nosso abraço fraternal no nome de Jesus Cristo, e não esqueçam de orar por nós. Amém. Amém, irmãos? Senhor Deus, nosso Pai Celestial, se nós for por nós mesmos, Senhor, não merecemos tudo isto, Pai. Mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, o Senhor dá esse alimento, Senhor, espiritual para o Teu povo, Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda, Pai. Abre a nossa mente, Senhor, para compreendermos, Senhor, tudo que for dito aqui, Senhor. Ó Deus amado, eu agradeço a Ti, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, por estar aqui junto com meus irmãos, Pai, para ouvir e alimentar mais um pouco, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Por isso, ajuda, Senhor, esses irmãos, Pai, que estão ouvindo, Senhor, longe, Senhor, daqui, Pai, que eles possam compreender também, Senhor, a verdade, Pai, porque nós sabemos que aqui nós só ouvimos a verdade, Pai, porque é o Senhor falando com cada um dos seus filhos, Pai. Ó Deus, dá-nos uma noite abençoada, Pai. Leva, Senhor, cada um para os seus lares, Pai, em segurança, Pai. Ó Deus, dá um final de semana, Senhor, abençoado também para cada um de nós, Pai. Ó Deus, tiver um amanhã, Pai, dá força para nós estarmos aqui no domingo, Pai, para ouvir mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, não que merecemos, Senhor, mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Que a Tua vontade seja cumprida na vida de cada um dos seus filhos, Pai. Não só desse pequeno grupo, Pai, mas em todos os seus filhos em toda a terra, Pai. Ajuda, Senhor. Cura os enfermos, Senhor, nesta hora, Pai. Ajuda, Senhor, aqueles que estão afastados, Senhor, da comunhão, Pai. Eu Te agradeço mais uma vez, Pai, e ofereço, Pai, a minha vida a Ti, Senhor. Ó Deus, eu também, Senhor, agradeço pela minha recuperação, Pai, porque eu sei que só o Senhor é o grande curador, Pai. Por isso eu coloco a minha vida em Tuas mãos, e a vida da minha família, e a vida de cada irmão, Senhor, e cada irmã que está aqui, Pai. No nome de Jesus Cristo, mais uma vez estamos agradecidos, Senhor. Amém, Senhor, e amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, Senhor. Amém. Deus que abençoe a cada um, Senhor.